Amém, meus amados? Bom dia a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Eu tenho uma notícia boa e não tenho uma notícia ruim, porém, eu tenho uma notícia boa. E a notícia boa é que hoje nós terminamos a nossa série sobre Abraão. Hoje nós vamos finalizar isso, para que a gente dê continuidade em outras coisas que Deus está falando ao nosso coração. Por isso eu gostaria muito que você prestasse atenção e entendesse aquilo que Deus, nesta série, trouxe para as nossas vidas, nos levando a sermos transformados, a sermos, de verdade, viver um lehi lehá, né? A série é um chamado que transforma, e o tema de hoje é Agora eu sei, né? Então, depois de tudo que nós vimos na vida de Abraão, nós precisamos ter uma convicção, que sabemos realmente aquilo que Deus tem de interesse sobre as nossas vidas, daquilo que Ele quer mover dentro de nós, e agora precisamos praticar, andar e caminhar nisso, ok? Só para recapitular, nós falamos, foram seis sermões que nós pregamos, hoje é o sétimo, não foi proposital, mas 7 sempre tem a ver com a perfeição, a plenitude de Deus, aquilo que está completo. Deus criou o mundo em 7 dias, no sétimo ele descansou, então, onde tudo se tornou perfeito. Então, faz muito sentido para nós, e eu tenho certeza que Deus quer falar poderosamente ao teu coração. Na primeira série nós falamos sobre um chamado pessoal, um lehi lehá, entendemos o que é um lehi lehá, compreendemos o que é isso, né? E que ele tem algumas particularidades, do tipo, ele é pessoal, ele precisa de priorizar a vontade de Deus, né? De abrir mão do nosso, renunciar às nossas vontades, para que a vontade de Deus seja a única na nossa vida, porque, de novo, compreender que se Deus tem o melhor para mim, e se a vontade de Deus é melhor do que a própria minha vontade sobre o que eu penso da minha vida e dos meus sonhos, é muito sábio e inteligente nós deixarmos de viver aquilo que entendemos como bom e experimentarmos aquilo que é excelente que o Senhor pode proporcionar para a nossa vida, amém? No segundo sermão nós falamos, e agora? Beleza, eu entendi esse chamado e eu preciso caminhar nesse chamado, eu preciso andar com Cristo, né? E aí nós aprendemos que para caminhar e estar sempre atento, você precisa construir altares, e altares fala de relacionamento com Deus, fala de abrir o coração, de mostrar aquilo que tem dentro de nós, de conversar, de consultá-lo, de torná-lo uma pessoa conhecedora dos seus sentimentos, e não só isso, mas alguém que pode determinar e mudar, te dar opiniões, te dar direções, não só reclamar, questionar diante de Deus. Depois nós falamos sobre se a nossa vida, tudo vem do Senhor, né? E a forma de nós mostrarmos que tudo que vem, que temos na nossa vida vem do Senhor, sabe, é de fato, amados, através do dízimo, da oferta, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, esta é a prova da minha fé, essa é a verdade da revelação que eu tenho, eu torno a minha fé agora algo tangível, verdadeiro, real, manifesto aqui nessa terra. Então, quando eu dou o dízimo, quando eu entrego o dízimo, eu não estou quebrando maldições sobre a minha vida, eu não estou destruindo uma maldição do tipo, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, se eu não fizer isso, eu vou ser pobre, se eu não fizer isso, eu não vou alcançar riquezas. Não, amado, não tem nada a ver com isso. O dízimo não vai te trazer riquezas, o dízimo não vai tirar a maldição da tua vida, mas o dízimo, ele prova a tua fé, ele faz com que a tua fé seja notória, real, verdadeira, porque não adianta só nós falarmos que temos fé, se não temos obras que apontam para a nossa fé. Não faz sentido você dizer que ama alguém e não tem uma atitude de amor por esse alguém. Não faz sentido você, então, falar que Deus é o provedor da tua vida, sendo que você não tem coragem de provar isso para você mesmo e dizer, olha Deus, a prova disso, que eu creio que você me provém tudo na minha vida, realiza tudo na minha vida, é aqui, olha Pai, eu estou te dando os 10%. Eu estou dizendo para mim, não estou dizendo para Deus, ó Deus, eu provando para o Senhor. Eu estou dizendo, Fabiano, presta atenção, tudo que tem na tua vida vem do Senhor. E a prova que eu creio nisso, que isso é verdade em meu coração, é que eu não tenho problema algum, e nenhum sentimento, nenhum medo de fazer isso, de dar o dízimo. Então,
não tem uma outra forma da gente falar que tudo vem do Senhor, se não praticarmos esse ato de fé. Outra coisa que nós falamos no quarto sermão, nós falamos sobre aumentar a visão. E muitas vezes nós temos uma visão muito pequena daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque somos humanos e temos ainda a mentalidade de olhar para aquilo que é racional, para aquilo que nós estamos vendo, a razão. Isso aqui é madeira, isso aqui pode dar errado, as notícias são essas, as situações são outras, totalmente adversas e contrárias. E muitas vezes nós, por estarmos sendo bombardeados por esse tipo de informação, nós esquecemos a grandeza do nosso Deus, o amor do nosso Deus, o poder do nosso Deus, de fazer todas as coisas e infinitamente muito mais do que podemos imaginar, pensar e viver. Amém? Glória a Deus. Então Deus, ele chama Abraão nessa jornada agora, para ele sair da tenda, daquele lugar de limitação, para ir ver as estrelas dos céus, para ver uma amplitude da sua promessa em relação à vida de Abraão. E amados, se nós não permitirmos Deus nos levar para fora das tendas da nossa vida, nós vamos ficar muito limitados ao poder e à graça daquilo que Deus quer fazer sobre nós. Posso ouvir um amém? É como se um dia você recebesse uma notícia que você está com câncer, com uma doença em estado terminal, alguma coisa desse tipo. E se nós não temos a nossa fé treinada, crescida, maturada, firme no Senhor, querido, em menos de 10, 15 dias você vai entrar em óbito. Você pode ter certeza disso. E eu não estou aqui praguejando ninguém. Eu estou dizendo aqui que Deus, a todos os dias, está dando a oportunidade de nós estendermos a nossa fé, de termos maturidade, de crescermos, para que quando essas notícias, de alguma forma, chegarem à nossa tenda, nós podemos olhar para o céu e falar: não, peraí, o meu Deus está acima de tudo isso. E aquilo não ser o meu fim, porque Deus é poderoso para isso. Deus já fez a obra poderosa na nossa vida. Ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Em outras palavras, ele está falando assim: tudo eu já fiz por vocês. Agora o que vocês precisam é ter fé para aproveitar, para experimentar, para viver cada detalhe daquilo que Deus proporcionou nessa jornada para nós. Por isso nós não podemos perder tempo e precisamos então permitir, pela fé, que Deus aumente a nossa visão para o mundo espiritual. E não colocamos esse mundo real, que para nós é um mundo natural, como a verdade absoluta das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque nós que somos cristãos, que cremos em Deus, que somos filhos de Deus, que fomos comprados por esse sangue, sabe? Temos a convicção de que o que nós vamos viver não tem a ver com aquilo que nós estamos vendo. A Bíblia diz: não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Mas geralmente os detalhes dessa vida, as circunstâncias dessa vida, as respostas que você tem dado, não tem sido por aquilo que você crê, tem sido por aquilo que você vê. E o que nós enxergamos aqui é falência, é morte, é famílias destruídas, sabe? Tudo é mais difícil. E se, amados, nós ficarmos olhando para isso, vai ficar pesado esse fardo, vai ficar angustioso, e isso vai nos levar a se atrofiar a nossa fé e impedir que a nossa fé cresça. Por isso nós precisamos ser radicais e romper. Nós precisamos dizer: ei, eu não acredito nas coisas terrenas, eu acredito nas coisas do céu. O meu Deus é verdadeiro, as promessas de Deus é verdadeira, e eu quero andar nisso. Então a gente sai da tenda, Deus tira a gente de uma tenda, de um lugar de limitação, para nos mostrar a grandeza do nosso Deus. Nós fizemos um teste aqui no dia dessa ministração, e nós vimos o quão Deus, Ele quer mudar e colocar você em um lugar com mais capacidade de ser feliz, com alegria, enfim, Ele quer o melhor para cada um de nós, amém? No quinto sermão, nós falamos uma coisa que muitos de nós falhamos, e isso aponta de novo para a nossa fé. Nós trocamos a promessa de Deus por aquilo que é semelhante, né? O bom, o verdadeiro. Aí eu começo a olhar para a minha limitação e tipo assim, eu vejo em mim que não tenho capacidade.
eu vejo em mim que eu não consigo alcançar aquilo pelas minhas próprias forças. Por isso eu vou falar assim, olha, o que eu consigo é aqui. Então eu vou trocar o que é impossível para mim e possível para Deus, por aquilo que é possível para mim. É onde você troca a bênção de Deus, o milagre de Deus, por coisas semelhantes. É próximo, mas não é o que Deus queria para você. Sabe, quando você já ansiou por algo, você tinha um sonho, mas de repente no meio do caminho, do processo, você falou, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir ser isso, então eu vou ser só isso aqui, tá bom. Sabe, amado, a gente não pode desistir. Para viver uma jornada com Deus, de fé e de milagres, e andar nesse sobrenatural, não troque aquilo que é semelhante pela promessa que Deus tem sobre a tua vida. Por isso é importante você ser específico. Por isso é importante você determinar no teu coração e não desviar do teu coração aquilo que foi determinado. Senhor, é assim que o Senhor tem colocado no meu coração, e aquilo que está aparecendo para mim não é igual, está diferente, está desconversado aqui as ideias, então não é para mim, Deus, eu não vou aceitar. Ele é bom, vai funcionar, vai resolver, porém não é o que o Senhor prometeu para mim. Nós vimos que Abraão, ele trocou a promessa por algo semelhante. Ele trocou a promessa de Deus que ia gerar um filho no ventre de Sara, por um filho que gerasse no ventre de Agar. E nesse momento, querido, ele trocou a promessa por algo semelhante. Mas o que a gente aprendeu no Senhor também é que mesmo quando nós fazemos isso, o Senhor, ele não cancela a promessa sobre a nossa vida, e isso é muito bom. Ele diz assim, tudo bem, você fez besteira, você trocou aquilo que era semelhante, sabe, você trocou a promessa por algo que sem valor, não era o que eu queria para você, mas a minha promessa ainda está de pé. Se você quiser, agora vamos mudar, vamos viver, vamos caminhar mais um pouco, e venha viver as promessas de Deus. Posso ouvir um amém? Isso nos empolga. A vida de Abraão nos leva a viver algo sobrenatural. E na semana passada nós falamos sobre andar na minha presença e ser perfeito. Todos esses passos, eles nos levam a realmente uma vida de andar com Deus. Sabe, isso aqui é ser crente, amado. Isso aqui é viver o Evangelho. Ser crente não é vir na igreja de domingo. Ser crente não é carregar a Bíblia debaixo do braço. Ser crente não é ter um momento de oração de manhã e à noite. Ser crente é ter vida, ter atitude, ter confiança em Deus. Então ele está dizendo, olha, para a gente viver dessa forma, ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. E o que é? Nós falamos que muitos de nós que temos promessas, e todos nós temos promessas de Deus, amém? Eu tenho certeza que no teu coração, talvez você não saiba que tipo de promessa, mas você sabe que Deus é contigo. E que Ele te ajuda, e que Ele vai na frente, Ele abre as portas, Ele é o Deus de promessa. O problema não é nós termos promessa, porque muitos de nós ficamos presos na questão, eu tenho uma promessa, então está tudo bem, estou esperando essa promessa ser cumprida. Mas, amado, não é que Deus vai deixar de cumprir a promessa, é que você precisa ter uma aliança para andar nessa promessa. Nós temos promessa, porém não temos aliança. Nós temos toda a graça de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus liberou sobre nós todas as promessas que está escritas nesse livro, na Bíblia Sagrada. Porém, para andar nessas promessas, eu preciso ter aliança. Aliança é a minha parte de sacrifício, é a parte que eu ando crendo na promessa. Eu ando pela promessa, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma entrega, eu tenho uma renúncia da minha vida. Então, e o que era andar na presença? Porque muitas pessoas acham que andar na presença é ficar 24 horas em santidade, sem erro, enfim. Andar na presença é ter uma consciência de que Cristo está do nosso lado 24 horas por dia. Andar na presença é você estar sabendo que você está saindo daqui e Jesus está do teu lado, segurando nas tuas mãos. É você chegar na sua casa, a forma que você vai se comportar na sua casa, viu, minha irmã? E Jesus está lá do teu lado, na tua casa, vendo a atitude do teu coração, a sua postura. Andar na presença não é só pensar que Jesus está do teu lado, nos lugares onde você está andando, mas no teu silêncio, no egoísmo que tem dentro de você. Ele também conhece. Ele conhece o profundo da nossa alma. Tá? Mas e agora? O que eu faço com tudo isso? Porque está ruim aqui dentro, meu coração talvez esteja, muito mal, com muita maldade, com muitos sentimentos ruins.
andar na presença é tornar Deus conhecedor de todos esses sentimentos e dizer: Jesus, me ajuda a ser livre disso, me ajuda a ser liberto disso. Então, quando eu começo a ter essa vida de relacionamento e uma consciência de onde eu estiver, Deus está comigo e Ele está olhando para dentro do meu coração, querido, isso vai gerar temor dentro do meu coração, isso vai gerar vida dentro do meu coração, vai gerar entrega, eu vou ter uma preocupação, eu vou começar a pensar assim: pô, se Deus está vendo o que eu estou fazendo e eu estou sentindo que não está legal, eu vou abrir mão disso, né? A gente começa a ser transformado, a gente começa a viver esse lerri-lerrá, ok? E outra coisa, ele falou ser perfeito, né? E muitas vezes a gente olha para a perfeição quem é o perfeito? É aquele que nunca peca, né? Perfeito não é impecabilidade. Ser perfeito, amado, é não ser duas caras, um hipócrita. Ser perfeito, amado, é, sabe, você não ser falso, não vestir máscara. Né? A gente falou assim, a gente vive batendo nas costas uns dos outros aqui, e dizemos que amamos, e dizemos assim: a paz do Senhor, irmão. Mas na verdade não queremos paz para o irmão, na verdade nem estamos preocupados com o irmão. Há uma hipocrisia dentro do nosso coração, e o que o Senhor está falando para nós é não permitirmos isso. Eu preciso ser o que eu sou, sabe? Se eu estou aqui com você, meu amado, e eu sou um fofoqueiro, e eu falo mal de você por trás, o mínimo que eu podia fazer para ser perfeito é falar mal de você na tua cara. O mínimo que eu poderia ser perfeito é falar: não gosto de você. Isso é ser perfeito. Ah, mas é errado, é ruim, machuca as pessoas, mas eu estou sendo perfeito. Pelo menos eu estou dando a oportunidade de alguém falar na minha cara: não, você está errado, você está assim, assim, assado, e aí vai por diante. Então ser perfeito, amado, não é deixar de pecar, mas é não vestir uma máscara, não ser falso. E esses são caminhos que nos levam a viver com Deus. É uma postura de um homem e de uma mulher de Deus. Essa é a jornada da vida de Abraão. Agora, vamos entrar na palavra. Amém? Então, o tema é: agora eu sei. Nós passamos por uma história. Eu tenho certeza que a vida de Abraão no pensamento de vocês nunca mais será o mesmo. Quando vocês lerem, vocês vão perceber quantas coisas esse cara viveu, quantas paradas ele passou, quantas coisas aconteceu. Então hoje nós vamos caminhar com Abraão até o lugar mais alto da sua fé. Nós vamos agora entender que Deus quer nos levar a um lugar mais alto de fé. Ele vai te colocar neste lugar mais alto, no ápice. E a gente não pode se enganar, amados. Muitas vezes nós olhamos para esse lugar de fé como: uau, está chegando agora o momento que eu vou ter uma fé que vai ser de romper montanhas, de saltar muralhas, nada vai me impedir. Porque a nossa fé sempre está voltada para a gente conquistar, para a gente ser feliz, para a gente alcançar. Mas o lugar ápice da fé de Abraão não é um lugar que tem uma vista tão bonita, não é um lugar que é tão encantador. No momento maior de fé do Abraão, ele não está pronto para entrar numa terra da promessa, ele não está pronto para viver promessas, ele não está pronto para receber, não é isso. Nesse lugar de fé, aonde Deus está levando no topo da sua caminhada, tem um altar, amado, sabe, tem um punhal, tem fogo, tem entrega, tem renúncia. E aqui começa a mover o nosso coração, e de fato, será que nós estamos realmente no lugar mais alto da nossa fé? No topo da nossa caminhada? A sua fé tem sido madura o suficiente para você entender que é este lugar que não é tão bonito, que não é tão atraente, gera medo, gera dúvidas. Então, durante toda essa série, nós acompanhamos Abraão a sair da tua terra, a sair daquele lugar onde Deus não o queria, e ir para um lugar onde Deus tinha como promessa para a vida dele. Nós olhamos durante toda essa série que Abraão, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele aprendeu diante dos erros, ele aprendeu a construir altares, ele aprendeu, sabe, que ele pode se arrepender e voltar.
que a promessa não foi cancelada. Abraão, ele teve muitos ensinamentos, ele viu promessas nascerem no meio do percurso, ele viu Deus agindo poderosamente, mas hoje é diferente. Hoje ele não está diante de uma nova promessa, e nós não estamos diante de uma nova promessa. Deus não está aqui hoje para falar: olha, eu tenho uma nova promessa para você, para alegrar o teu coração, para fazer você se sentir feliz. Ele está diante da promessa. Lembra? Qual foi a proposta quando Deus chama Abraão para sair da terra da parentela? É viver um lehi-lehá. Deus falou para Abraão: sai de si para si mesmo. E toda a jornada de Abraão, toda a caminhada de Abraão, a história que nós ouvimos, foi transformando esse homem e tornando esse homem conhecido de Deus, e ele sabendo quem é Deus, o amor desse Deus, para chegar nesse momento ápice da vida dele. Então a promessa não era só sobressair de si. A promessa não se resumia só em Abraão viver essa jornada e viver as promessas. Eu vou obedecer, eu vou fazer tudo que o AP contou aqui, e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Não está só isso, não é só isso, mas é sobre se tornar. Olha para alguém do teu lado, fala assim: hoje Deus quer falar não sobre você sair de si, mas para você se tornar. Se tornar. Amém. Aqui agora é a hora que você aplaude a Jesus. Aplauda ele, não eu. Amém? Então, o que será que acontece, amado, quando Deus pede aquilo que você mais ama? Percebe que a gente está aqui recebendo, a gente está aqui entendendo, Deus está nos animando e nos fortalecendo. Mas e quando Deus pede aquilo que você mais ama? O que acontece quando a fé não é mais crer para receber? A fé não é mais, eu preciso crer para eu receber os milagres, eu preciso crer para viver as promessas, mas crer para entregar. Olha a virada aqui, querido. Será que a alegria, o meu ser estar contagiado com isso, é da mesma forma quando eu estou usando minha fé para receber? Mas Deus está me chamando agora para ter uma fé para me entregar. Faz sentido isso? Então hoje, não é apenas um sermão, mas é o encerramento de uma jornada, de uma viagem com Abraão e tudo isso que ele tem, através da palavra do Senhor, nos ensinado. E quem chegar até o final, vai sair daqui se dizendo: agora eu sei o meu chamado, agora eu sei, agora eu entendi, AP. Então vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1. Gênesis 22, verso 1 diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe. Olha só, Deus tentou a Abraão. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Como aqui Deus está tentando Abraão? Tá? Quando o termo diz que a palavra de Deus não tenta ninguém, ele está falando que Deus não provoca ninguém para a sua própria queda. Mas provas nós passamos todos os dias para apontar aquilo que tem dentro do nosso coração. E essa provação, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos alinhar àquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, amém? Então Deus não faz você passar por provas para que você seja destruído, para que você seja humilhado, para que você seja declarado: olha, você é um fracassado, você é um falido. As provas de Deus não têm essa intenção. Mas desde o início a gente vai ver Deus provando as pessoas, tentando as pessoas, né?
então, tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, o filho da promessa, o filho que nasceu da promessa. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, Isaque, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaque. Falou, Isaque, carrega a lenha, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Então, esse é o resumo, e ele é chocante isso. Isso tem colocado um monte de crente num lugar de medo, de terror, de espanto. E por não compreendermos a revelação disso, muitas vezes nós, sendo colocado nesse topo, nesse lugar de entrega, nós voltamos para trás, nós desistimos. Então Deus leva Abraão ao topo. Então o que isso quer dizer? Que a maturidade da fé, amado, se você é uma pessoa que pode dizer eu tenho fé, então nós aprendemos que existe fé imatura e fé madura. Existe uma fé, e todos os dias eu preciso alimentar essa fé, eu preciso fortalecer essa fé, eu preciso exercitar essa fé, porque senão ela enfraquece. E a forma de eu fazer isso é sempre estar atentando para Cristo, olhando para a sua palavra, crendo e conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecê-lo. Porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem por ouvir a mensagem do Senhor. Então eu medito nessa mensagem e a minha fé está sendo ali fortalecida. Porém, muitos de nós não fortalecemos a nossa fé. E quando Deus nos leva ao topo da nossa vida, ao topo dos testes, nós vamos provar dali que tipo de fé nós temos tido. Se é uma fé madura ou se é uma fé imatura. Então, a maturidade de fé, ela não se mede pelo quanto você recebe. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, como ele tem fé, ele recebe bastante bênção de Deus, bastante milagre, Deus responde muitas coisas para ele. E as pessoas acham, porque essa pessoa faz todos esses milagres, andam nessa questão de receber de Deus, que essa pessoa tem uma fé gigantesca. Mas a fé não se mede por isso, ela se mede por aquilo que você entrega. Então uma pessoa que tem fé madura, não é uma pessoa que vive recebendo de Deus, mas é uma pessoa que entende o seu lugar de entrega a Deus todos os dias. É uma pessoa que não tem medo de se entregar. É uma pessoa que não tem medo, sabe, de abrir mão dos seus interesses por amor a Jesus. A vida dele é uma oferta constante diante do altar do Senhor. Posso ouvir um amém? O maior romper de fé, então, não está quando você crê para o milagre. O maior romper de fé não está quando você crê para o milagre, mas sim quando você está disposto a entregar tudo aquilo que é milagre em tua vida. Sabia disso? Interessante a gente pensar nisso. Quando você
rompe em fé, você não tem problema nenhum de entregar tudo que foi milagre na tua vida diante do Senhor. Você não tem apego a essas coisas porque você conhece o teu Criador. Você sabe que a fonte é inesgotável. Você sabe que nele você não tem falta. Você tem convicção disso. Olha o que Romanos capítulo 12, verso 1 diz. Ele fala assim: rogo-vos. Ele não está falando assim: olha, eu te dou um toque. Presta atenção aí, irmão. Escuta isso aí, vê se é legal. Não. Ele está fazendo uma súplica. Paulo está dizendo aos romanos assim: eu rogo, eu insisto, eu persisto nisso, que vocês entendam algo. E o que é que Paulo está dizendo para que eles entendam? Ele diz assim: irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, ele está falando assim: eu rogo para que você tenha uma fé de entrega constantemente. Você é um sacrifício vivo no altar do Senhor, todos os dias, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. O sacrifício sou eu. O sacrifício é a minha vontade. O sacrifício é a minha razão. O sacrifício são as minhas justiças, o que eu acho correto. Eu entrego no altar, eu não reivindico. Isso é uma fé madura. Isso é uma fé de quem sabe a grandeza do Deus. Isso é uma fé de alguém que conhece esse Deus. Isso é uma fé inabalável, que nada pode tirar sua paz. Posso ouvir um amém? Isso faz sentido no teu coração? Sabe, não é provar que crê para você ter, mas sim provar que você crê para abrir mão. A fé imatura, ela espera receber. Então, dentro de um relacionamento, um casal, um homem de fé imatura, sempre está olhando para si. Não, tem que fazer do meu jeito, tem que ser assim, 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 assim. Uma mulher matura também vai fazer assim, sempre reivindicando: não, mas é promessa de Deus, você tem que fazer. A madura não, ela já começa a entregar, ela abre mão. Ela não briga mais por qualquer coisa. Ela aprende a entregar num lugar que só ela e Deus sabe. Eu não faço isso porque você merece. Eu não estou deixando de cobrar a justiça, ou de brigar, ou de reivindicar algo que você merece ser castigado. Mas eu estou entregando aquilo que é direito meu, aquilo que é precioso para mim, diante do altar de Jesus. Isso é meu sacrifício. Isso é minha entrega. Essa é uma fé madura. Muitas pessoas acham que quando Deus leva Abraão para um topo, para uma montanha, é um lugar geográfico. Porém, amado, o que Deus está fazendo com Abraão aqui é levando ele para um lugar de espiritualidade. Ele está indo além do que é natural. E geralmente nós queremos andar em fé naquilo que é natural. A gente sempre está focado naquilo que é geográfico, que está ao redor, que é padrão. Quando Deus quer te tirar desse lugar geográfico, do que é visual, do que você entende, e te levar para um lugar mais alto. Porque é nesse lugar que a tua fé amadurece, que a tua fé, ela funde com a promessa de Deus. Posso ouvir um amém? Então o topo não é um lugar onde você recebe algo de Deus, mas sim onde você se oferece completamente a Deus. Sabe, como eu disse no começo, desde o princípio, Deus estabeleceu situações que parece testar para provar o coração do homem.
Por exemplo, no Éden, Deus coloca uma árvore lá do conhecimento do fruto do bem e do mal. Ok? E ali é um teste, não para provar e fazer com que Adão caia, Eva peque, mas era para provar para eles mesmos, que eles conhecem a Deus, que eles amam a Deus, e conhecem a bondade de Deus, e conhecem a misericórdia de Deus, e conhecem que Deus não é aquele que se esconde deles. E a prova disso é que tem algo que possa ser ali um teste, e eles nesse teste dizem: Senhor, nós não precisamos disso, porque cremos que o Senhor se revela totalmente para nós. Mas mesmo lugar onde existe esse teste de Deus, que não nos prova para cairmos e desistirmos, existe um homem, ou melhor, existe um ser, chamado serpente, diabo, satanás, do que você quer colocar, que ele também abre essas portas de teste, mas essas portas de teste de Satanás são ciladas, não é mais algo para provar e testificar o teu coração, mas algo para te escravizar. E desde então, essas duas portas estão, uma cilada ou uma confiança de maturidade diante de nós. E mesmo o homem caindo, Deus foi tão generoso e tão maravilhoso, que Ele propôs fazer algo melhor ainda. Agora, diante de tudo isso, as portas da cilada serão fechadas, e eu vou pagar o preço de tudo isso, que é Jesus Cristo vindo na cruz por nós. Mas desde de Adão até Jesus, amado, Abraão, Josué, vários homens e mulheres de Deus passaram pelas provas e foram aprovados. Até Jesus, ao ser batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Para quê? Para ser tentado, não para condená-lo, mas para ele entender o poder que opera nele. Amados, o ápice da nossa caminhada, se é sermos como Cristo, se Jesus falou para nós sermos imitadores dele, se o propósito do que Deus fez na cruz foi nos transformar e nos tornar como Cristo, o final da história é entrega, é cruz, é renúncia, é abrir mão. Fé verdadeira não é uma fé que reivindica, mas que entrega. E Cristo prova isso. E você percebe que a gente é cheio de razão e cheio de motivos para dizer: não, mas espera aí o que, amado? Você tem fé? Abre mão. Alguém pode lutar e prevalecer contra Deus? Não. Não pode. E se você se põe numa posição aonde Deus é o vencedor, e você se apoia nessa verdade, por mais que pareça perca, é vitória. O problema é que a fé atrofiada não faz a gente enxergar isso. Uma fé distorcida faz a gente ser bebês, chorões, reclamões, murmuradores, e que entope o nosso coração e impede a gente de experimentar o que Deus tem para nós. Porque, de novo, o que Deus tem para nós não depende mais dele fazer. Depende de você ter revelação. Depende de você crer. Creu? Simplesmente. O que eu preciso fazer, AP? Crer. Olha o que Tiago, capítulo 1, verso 2, fala sobre as provas. Meus irmãos, parece icônico isso. Meus irmãos, tem de grande gozo, tem de grande alegria, tem de grande felicidade. Olha, anima aí o teu coração, dá um sorriso para mim, por favor, em nome de Jesus. Vocês estão com a cara de chupou limão. Deus está alegrando o coração de vocês. Ninguém está apanhando aqui. Feliz é o homem que escuta a palavra, que ela gera dor no coração, porque está produzindo grande felicidade, grande alegria no nosso coração, amém?
Então o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, quando entrarem nas provas, tem de felicidade, se alegre por isso, tá? Sabendo, por quê? Olha só, não é só para você ser um bobo da corte, masoquista, que adora sofrer, e fala, Deus quer que eu sofra, eu vou ficar feliz por isso, não tem nada a ver com isso, Deus não quer que você sofra. Olha só, sabendo que a prova da vossa fé, a prova, o teste da fé, aqui não é uma fé qualquer, é uma fé madura, produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Então os testes, amado, não é para ver se você fracassa, mas é para revelar até onde você conhece o caráter de Cristo. Engraçado que esses testes, Deus sabe aonde tocar, sabe? Deus não pede qualquer coisa. Você fala assim, Deus, tem uma canção que diz, pode provar para eu ser aprovado. Você já orou isso? Você já fez essa oração? Senhor, pode provar que eu estou a tocha hoje, cheio do Espírito Santo. Quem quer fazer essa oração? Levanta a mão. Cara, de fé, por favor, nesse lugar. Por que não? É de Deus, irmão. Levanta a mão, intercessores, vamos? Oxe. Estou falando que Deus não vai fazer você passar pela prova para você ser destruído. Você não está entendendo o que eu estou falando para você? Nós vamos caminhar para um final e você vai falar assim, cara, AP, eu estou vacilando, eu estou com medo disso, que frouxo que eu sou. Olha o pedido de Deus, Gênesis 22, 2, está lá, Abraão recebeu a promessa, 24 anos esperando Isaac chegar, errou, Deus trouxe de volta, errou de novo, Deus foi misericordioso, e enfim a promessa se cumpre, está lá Abraão agora, aleluia Deus, glória a ti Pai, eu estou com meu filho, está tudo certo, Isaac está com 13 anos mais ou menos, brincando para cima e para baixo, está uma bênção a nossa casa, vivendo o melhor. E é nesse momento de bênção que Deus é específico, ele aparece agora a Abraão e fala assim, e disse Deus a Abraão, toma agora o teu filho. Tipo, beleza, né? Tem Ismael, tem alguns outros, pode ser filhos que virão para frente, já falou que vai ser muitos. Deus começa a especificar. Ele não quer só o seu filho. Ele fala assim, o seu único filho. Em outras palavras, ele fala, repetir, olha só, é a única coisa que eu tenho na vida. Deus, eu lutei tanto por isso. Então Deus, ele não só pede algo importante, mas ele começa a fazer Abraão a refletir o quão é importante isso para ele. Porque, amado, entregar aquilo que não dói não é entrega. Entregar aquilo que não tem valor na tua vida, isso não está sendo entrega. Você não está realmente entregando para Deus algo que realmente é sacrificial. Sabe, a gente falar que, andamos cansados na obra, porque é só obra. Amado, fazer isso aqui sem amor não faz sentido nenhum. Não vem com esse papo que você é o cara, que você está entregando. Você não está entregando nada, só o que sobra. Só o que sobra. É o tempo que sobra para ter um momento com Deus, de adoração. É o tempo que sobra, sabe, para você, não, até aqui tá bom, mulher, não vou entregar mais que isso, porque aqui você já está querendo demais. Mas essa parte eu consigo relevar, não dói tanto, está tudo tranquilo.
Mas Deus, quando ele fala com Isaac, ele fala: entrega o seu filho, o seu único filho. E ele não fala só isso, ele traz mais um detalhe, ele fala: a quem você ama. A entrega que Deus quer, ela tem 3 processos: é teu, é único e tem muito amor nisso. É tipo, é o teu desejo, é a tua vontade, é aquilo que é mais importante para você, é aquilo que é inadmissível, é aquilo que você não abre mão, é aquilo que você guarda, que você briga, que você morde, que você faz tudo por isso. É isso que Deus quer. Uma fé madura não tem medo de se entregar. Posso ouvir um amém? Deus sabe o que pede, amado. Sabe, e agora começa a ficar bom. O texto é muito interessante, porque quando Deus fala isso para Abraão, ele já pula na madrugada. Vamos embora, vamos entregar. Eu tenho um sermão que eu preguei há alguns anos atrás sobre aquilo que é gerado em Deus e aquilo que é gerado na carne. Esse mesmo Abraão, ele não teve medo de se levantar e entregar Isaac. Ele saltou da sua cama, ele saltou do lugar onde ele estava, ele pegou todas as coisas e ele entrou no processo. Só para você ter uma noção, o monte onde ele foi era 3 dias de caminhada entre as pedras, onde camelos não conseguiam andar, onde não, era só a pé. E pensa, 3 dias você subindo, olhando para o teu filho e falando assim: eu vou matar ele hoje. Porque, amado, isso fala muito da nossa característica em relação àquilo que nós estamos entregando. A gente medita muito. E Deus não isentou Abraão de meditar nisso, Ele permitiu que Abraão hesitasse na questão de pensar de entrega, esse ser longo. Tem tanta lição que a gente pode aprender aqui, mas você vê que Deus, Ele quer que você pense mesmo no que você tem que entregar. Porque Ele quer que você saiba de uma coisa, mano. Ou você está dando sobra para Ele, ou você está dando o melhor para Ele. E a sobra não aponta para que Deus vai deixar de fazer alguma coisa. A tua fé não alcança o que tem que ser alcançado. Verso... Então, a entrega, amado, o teste não é uma armadilha, mas é uma revelação, certo? Deus está se revelando a nós, e aquele que conhece a revelação entende. Interessante é que quando nós cremos nisso e temos uma fé madura, o céu invade a terra. Isso é doido. Nós vamos ler agora esse texto, e olha só o que aconteceu aqui. Gênesis 22, verso 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Começou a construir um altar. E pôs em ordem a lenha. Começou a arrumar as lenhas. Quantos anos Isaac tinha? 13. Ele fala para o filho assim: dá as mãos. Cara, eu não só vejo um homem que está entregando, mas um filho que confia nesse pai. Pensa que é você o filho. Holocausto, punhal, fogo. Mas cadê o cordeiro? O pai começa a arrumar o altar. O pai começa a preparar o fogo, arruma a lenha.
olha para um lado, para o outro, nada de cordeiro. Olha para o filho e fala: estende as mãos. Nesse exato momento o filho já entendeu: eu já sabia que desde lá de baixo ia dar ruim para mim. Mas o filho em obediência, amado. Será que como filhos nós estamos dispostos a obedecer a Deus ao ponto de entregar as nossas vidas? Sem reclamar? Sem chiar? Sabe quem faz isso, amado? Quem conhece o caráter de Deus. Porque para muitos de nós, isso é um castigo. Isso é dor. Isso é Deus castigando, é Deus sendo mal, é Deus não entendendo os meus sentimentos, é Deus não se importando comigo. Para quem não tem revelação do céu, sempre vai olhar as entregas como algo que Deus está tirando, está subtraindo de você, está fazendo você sofrer. Sempre vai olhar para a entrega como Deus não entende minha vida e não compreende quem eu sou. Mas quem tem revelação, quem conhece o caráter de Deus, quem já entrou no coração de Jesus, já olhou para a face de Jesus, ele sabe que esse Deus não faz isso. Ele sabe que mesmo morrendo, mesmo sofrendo, esse Deus pode mudar todas as coisas. O menino então entrega os braços, o pai amarra. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo. Deixa eu ler aqui do começo de novo. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolá-lo ao seu filho, para dar no pescoço, no coração, não sei aonde ele ia fazer. E na hora que Abraão então decide entregar, o céu intervém. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, amado. Não existia hipótese nenhuma no coração de Abraão de desistir disso. Não queira andar numa fé dessa com medo de se entregar totalmente. Não tente fazer isso por convencimento e achar que no final Deus vai pôr a mão segurando a tua mão e não deixar o cutelo entrar no coração do teu filho. Tem entregas, amado, que você não vai ver as mãos de Deus intervindo naquele exato momento, e você vai ter que entregar o teu Isaque. Mas uma coisa você vai enxergar. Vamos continuar o texto. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negastes o teu filho, o único filho. No momento certo, o anjo de Deus grita a Abraão: aqui, amado. Este é o exato momento que o Lehi-Lehá se completa na vida de Abraão. É a jornada se concretizando. Agora, Abraão conhece o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece agora o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nunca o teste foi para destruir Abraão. Nunca as provas que você passa, amado, são para destruir, mas para tornar você um verdadeiro Lehi-Lehá.
para você ser aquilo que o Senhor criou você para ser. É a hora que você dá um glória a Deus. Aplauda a Jesus. Sabe, nesse momento, olha o que acontece. Quando a gente está disposto a ir além, a não vir neste lugar só para receber algo, querido, porque se o Pai é bom, o Pai sabe dar boas dádivas, o Pai sabe cuidar da gente. A minha preocupação não é se meu pai vai trazer alguma coisa para mim de bom. Ei, quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Quem já teve filho pequeno? Tá? Leandro, você tem 2, né? Seu filho chega para você, quando você chega do trabalho, ele fala assim: ô papai, você tem dinheiro para pagar as luzes? A água, a luz, a comida? Ele está preocupado se você vai trazer alguma coisa? Eles não ficam com isso. Qual que é o relacionamento que eles têm com você? É te abraçar, é te beijar, é brincar com você, é se divertir. A gente quer mostrar para Deus assim que, ô pai, tem muita coisa para resolver aqui, ó. O senhor esqueceu? O senhor é um responsável. O senhor não pagou a pensão. Está faltando aí, pai. Gênesis 22, 13. Quando o anjo fala então para Abraão parar com a mão, Abraão ele levanta os olhos. E aqui, cara, eu acho que é muito forte. Está faltando a gente levantar os olhos. Está faltando a gente olhar para a face de Jesus. Porque quando a gente anda nessa entrega, ao levantar os olhos e olhou, eis um carneiro, um cordeiro, dentre deles, travado pelas suas pontas, pelo seu chifre, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Ótimo, olha só, Deus, quando Abraão resolveu entregar, ele trouxe a provisão, ele trouxe o cordeiro. Ele resolveu, olha, eu vou prover as coisas. E está muito bem, e a gente fica só com essa revelação. Mas sabe o que está escrito em João capítulo 1, verso 29? João Batista, ele pregava sobre arrepender-vos, que está próximo o reino de Deus. Ele estava preparando o coração das pessoas. Ele estava falando: olha, vamos viver uma vida de entrega. Vamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. Porque o cordeiro está vindo. O sacrifício está chegando. Olha a revelação. E num certo momento João, ele vê Jesus. E ele fala: eis a provisão, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão já estava vendo ali Jesus. Abraão já estava vendo a provisão. Quando entregamos, a revelação de Cristo é aberta ao nosso coração. O que Cristo é em amor, em conhecimento, começa a ser revelado ao nosso coração. Mas nós não conseguimos ver essa revelação, porque muitas vezes nós chegamos ao final da entrega, não conseguimos ver que Cristo fez por nós, o amor de Cristo por nós, porque impedimos isso, porque não levantamos os olhos, porque não entregamos aquilo que é sacrificial. Abraão está vendo aqui a Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Engraçado, aonde estava preso o cordeiro? Fala para mim. Nós lemos no texto.
com seus chifres preso na onde? Sua cabeça presa aonde? Num arbusto. Alguns estudiosos falam que esse arbusto é a mesma coroa que coroou Cristo na cruz. Em outras palavras, ele está falando assim, amado, toda vez que você entender que a sua entrega pode ser dolorosa, maior que qualquer coisa nessa terra, eu estou entregando algo maior ainda e valioso que supre tudo isso. Eu estou entregando meu filho por você, você não precisa fazer isso. E isso é uma revelação de Cristo. Quando não temos uma revelação de Cristo, amado, dificilmente você vai entregar algo. Sabe como você vai ver Cristo na sua vida? Quando você entrega tudo. Quem passa pelo processo até o fim vê a face de Deus, que provê amor e redenção. Nós entramos nessa jornada. Nós aceitamos a Cristo. E Ele não vai fazer uma meia obra na tua vida, ou uma obra meia boca. Ele vai fazer uma obra completa em você. Porque Ele é poderoso para isso. É nesse monte, nesse lugar de entrega, que você vai começar a conhecer e ter revelação de quem Cristo é e do seu poder sobre você. Quando Abraão, então, vê isso e faz ali o holocausto, ele chamou aquele lugar, sabe de como? Chamou Abraão, verso 14, Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Ou Yahvé Jireh, Jeová Jireh, o Deus da provisão, sabe? Então, amado, não é mais sobre um caminho, é sobre o Deus que se revela no final desse caminho, dessa jornada. Então você não sai do Lehilehá como você entrou, mas você sai conhecendo Deus como seu tudo. Eu queria que você ficasse de pé agora, por gentileza. Talvez você pense assim, mas o que eu tenho que entregar? É a nossa vida todinha. São os nossos sentimentos. São os pensamentos que nos rodeiam. O medo, os desejos que temos. Lembra que a entrega ela não traz prejuízo, ela traz vitória. Então, quando eu entrego o meu ego, eu consigo ver Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Lucas 9, verso 23 fala: negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer ver Cristo, amado? Entrega seu ego. Quer ter a revelação de um Deus provedor? Entrega o controle nas mãos dele. Deixa ele controlar a tua vida. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quando você quer ver um Deus salvador, entrega a sua dor a Ele, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. São promessas verdadeiras, porém sem revelação, só são palavras. Quando eu quero ver tudo de Cristo, eu preciso entregar o meu todo para Ele. Fecha seus olhos. Hoje o Senhor te pede, cara, o teu melhor. Ele pede aquilo que você estava lutando
por muito tempo para não entregar. É dentro da tua casa, é no teu trabalho, querido, é seu comportamento, é suas atitudes, são suas ações. Eu não sei, eu sei que o Espírito Santo fala ao teu coração. É um posicionamento, é uma postura, é uma constância. Mas é uma renúncia. E é algo que dói. É algo de valor. É algo que se ama. Muitos aqui amam ser como é. Muitos aqui amam a sua postura, a sua posição, a sua mentalidade. E alguns dizem assim: mas eu sou assim, AP. Esses desejos são meus, eu sou isso. Porque está toda hora dentro de mim, amado. Tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo isso toda hora dentro de você. O problema é o que você está fazendo com tudo isso. Não é porque está aí que você tem que ser isso. Jesus está te chamando para uma mudança. Abraão não ofereceu apenas o seu filho, ele se ofereceu a si mesmo a Cristo. Ali ele aprendeu que a fé não é sobre conquistar coisas, mas sobre confiar em Deus até o fim. E é isso que Deus quer hoje. O Lehi Lehá, amado, não termina na terra da promessa, não termina com a multidão de filhos, não termina com a transformação do nome, mas ele termina com a revelação de quem é o Cordeiro, de quem é Cristo na tua vida. Hoje o Senhor nos chama para entender que o Lehi Lehá não é sobre sair, mas é sobre se tornar verdadeiro. É você se tornando, quando pode entregar tudo, é confiar que Ele ainda é o provedor, Ele é o Deus que se proveu por nós. Aleluia. Se você quer entrar nessa atmosfera, querido, e quer dar uma resposta para Deus, dizer: Senhor, eu entendi hoje o Senhor me chamando. Eu entendi, Jesus, que eu preciso realmente subir nesse monte e entregar o meu sacrifício, os meus Isaques. E independente, Senhor, se eu vou descer de lá com Isaac ou não, eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. E hoje eu decido andar nisso, Jesus. Eu quero ter a tua revelação ao meu coração. Eu não quero mais estar neste lugar só por causa das promessas, mas eu quero ser aquele que entrega a vida diante do teu altar. Com os teus olhos fechados, amado, e você se sente isso no teu coração, se você sente o Espírito Santo queimando no teu coração, amado, eu quero uma resposta do teu lugar. Eu quero que você levante tuas mãos aos céus. Eu quero que você diga: Senhor, eu sou essa pessoa. Senhor, eu sou esse que queimo. Sou eu, Senhor, eu tenho medo, mas eu quero isso, Pai. Não dá para mim sair daqui, Senhor, nessa manhã, sem eu viver isso, sem eu ter essa revelação dentro de mim. Por isso, em nome de Jesus, Pai, olha os teus filhos que se levantam diante de Ti. Olha os teus filhos que estão dizendo: Senhor, eu entendi esse chamado, é para mim, eu quero viver, eu quero andar nisso. Pai, em nome de Jesus, começa agora a quebrar as mentiras, a quebrar, a destruir os enganos, as dúvidas, o medo, em nome de Jesus. Se você recebe isso nessa manhã, aplauda Jesus bem forte. Dá uma glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está nos tornando, nos transformando a cada manhã, a cada momento que nós estamos diante da tua grandeza e da tua glória. Que essa mensagem, Senhor, fique gravada ao nosso coração, edificando as nossas vidas em Ti, no nome de Jesus.